você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, mercado esse que começou a semana bastante pressionado. A gente chega nessa quarta-feira, quando as negociações começam a se aquecer um pouquinho, e a gente vai debater como que a gente atinge, né, esse meinho de semana aqui com o Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, seu Alcides. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Seu Alcides, na última semana a gente viu as cotações futuras caírem, né, abaixo do patamar de R$200. O início da semana a gente também viu, né, os contratos mais próximos, aqui agosto, setembro e outubro, ele também trabalhando abaixo desse valor de R$200. Ontem, né, dia 29 de agosto, o setembro ele estava bem mais perto dos 190 do que do 200, ficando ali na casa dos R$193. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, né, já que a gente já está daqui a pouco tirando ali o agosto da tela, o que se vê para esse mercado agora virando para setembro, o que se enxerga a respeito de preços? Bom, Letícia, a B3, né, o mercado futuro, ele reflete o mercado presente, não é? Então, quer dizer, esses preços deprimidos lá na frente, eles são uma reprodução do quadro vigente. Agora, com relação às vendas, por que a cotação caiu? É porque tem gente já realizando lucro, não é? Comprou numa situação mais vantajosa e agora está vendendo esses contratos, tá? Mas é isso aí, mercado ofertado, escoamento com dificuldade, quer dizer, são comentários clássicos, não é? E o que acontece com esse preço baixo lá na frente na B3? Dificulta muito as operações de hedge. Normalmente quem faz isso são pecuaristas, fazendeiros que fazem a pecuária intensiva, então fica difícil fazer uma operação de seguro, tá? O que torna ainda a B3 menos líquida. Ela já não é muito líquida, agora fica menos líquida ainda, e o pecuarista ele tende a procurar outras formas de segurança de preço, como venda futura a termo e negócios particulares com os frigoríficos. E, seu Alcides, ontem, durante a entrevista do mercado do boi com outro analista aqui no Notícias Agrícolas, a gente teve relato de uma negociação no estado de São Paulo com a arroba bovina valendo R$190. Aparentemente, isso se trata, então, de algo pontual, já que hoje a gente já vê, por exemplo, setembro tendo ainda que seja uma leve melhora, mas já está um pouquinho ali acima do que a gente viu o fechamento de ontem? Ô Letícia, é o seguinte, nesses contratos que eu te falei, o preço em si é o que menos importa, o que importa é a margem, tá? Uhum. E nessa época do ano, nessa altura do campeonato, é gado de semi-confinamento ou confinamento. Boi de pasto tem também, mas é naquelas com baixíssima ocupação por hectare, tá? Em função do clima, naturalmente. Então, existem contratos em que a margem é garantida. Então, tanto faz se o boi está 300 ou se o boi está 190, aquele pecuarista ele garantiu a margem dele e com essa margem ele toca o negócio. Uhum. Tá? Agora, extremo de alta e extremo de baixa, a gente tem que tirar da curva porque não reflete o mercado. Se bem que o mercado está suficientemente fraco e esse valor que você se referiu está dentro do que rola no mercado sim. Tá? Mas certamente quem fez essa venda é desse grupo de produtores cuja margem está garantida. E você, pecuarista que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui, tanto pelo site de Notícias Agrícolas, e se você também estiver no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixa o seu like aqui no nosso vídeo também, e olha só, aproveita essa presença ilustre do seu Alcides Torres, mande sua pergunta, mande suas dúvidas, que a gente está aqui então para costurar essa colcha de retalhos, né, essas várias informações que chegam para a gente entender um pouquinho como que está esse momento. E, seu Alcides, olhando, a gente vê um cenário de ampla oferta, né? E isso era dado já como certo, né? O ciclo pecuário
tá aí, né? E a gente fala disso desde o começo do ano, tal qual um disco arranhado. Mas quando a gente olha para a demanda, o que a gente pode esperar para o mês de setembro? Essa demanda na ponta consumidora, tanto aqui no mercado interno quanto no mercado externo, ela deve dar uma melhorada ou não? A gente ainda deve ver alguma discrepância em relação à oferta? Olha, o consumo é notável, né, que o consumo interno anda abaixo. E você fala assim, puxa, mas aí tem um paradoxo. Você fala que o preço está caindo, mas o consumo não aumenta, deveria aumentar. Um dos problemas, vamos dizer assim, que a gente observou, né, é que o repasse da queda da cotação da arroba do boi gordo para o consumidor final foi bem menos intensa, tá? Então isso, e a gente sabe que quem determina o grão... Por que a gente sempre põe o preço de São Paulo, né, como referência? Porque é o maior mercado consumidor. Você considera São Paulo, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, é tudo uma praça só, isso aí, com milhões de pessoas consumindo alimentos. E nesses conglomerados, né, essas megalópolis, a maioria Você também, né, Letícia? Ninguém vai para casa para almoçar. Os caras almoçam nos restaurantes. E é aí que determina o preço da carne. E a gente sabe que os preços nos restaurantes não estão baratos, tá? Estão caros até. Então o consumo cai e você opta por proteínas mais baratas ou coisa desse tipo. Então a gente tem câmaras frias com muita carne, o frigorífico fica segurando esse produto na esperança que a tonelada de carne para o mercado externo melhore e fica esperando que o consumo interno melhore. Agora, respondendo, isso não acontece nem numa ponta numa outra, então a carne é vendida, é exportada com preço deprimido em relação ao mesmo período do ano passado e para o mercado interno segura o que pode e também acaba desovando, e aí você vê essas promoções aí em supermercados, açougues, etc. Eu não vejo um mercado diferente em setembro, viu, Letícia? Acho que a coisa deve continuar assim. Uma melhoria deve acontecer só a partir de outubro, novembro e dezembro, quando normalmente começam os pagamentos de prêmios, de contratação para as festas de final de ano, essas coisas todas, tá? Então, setembro, se não acontecer nada de novo, o mercado é esse. Agora, é bom que se diga que quando essa oferta terminar, o preço sobe rapidinho, viu? Isso aconteceu em anos passados, em anos de ciclo de baixa de preço foi assim que aconteceu, e se esse fenômeno se repetir, deve acontecer também esse ano. E já que a gente está falando, né, de preços e de consumo e de mercado, seu Alcides, temos aqui a participação do Roberto Bressa, não sei como pronunciar teu sobrenome, Roberto, mas está aqui. Vamos trazer o seu questionamento aqui para o seu Alcides. Ele pergunta o seguinte: o que falar da compra da Minerva dos frigoríficos? Eles não vão ficar com o monopólio e ditar o preço da pecuária? Ele fala de Alegrete, do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua participação, Roberto. Bom, Roberto, boa pergunta essa aí, viu? O Rio Grande do Sul deve ser o estado onde essa mudança, né, desses jogos de cadeira aí vai se sentir mais, porque o Marfrig, ele tinha uma hegemonia lá no Rio Grande do Sul e agora isso passa para o Minerva. Isso vai demorar ainda 1 ano e meio, 2 anos para acontecer, tá? Tem que ainda passar pelos órgãos reguladores, etc. Mas veja, o Minerva já tinha posição sólida no Uruguai, já tinha posição sólida na Argentina, e agora entrando no Rio Grande do Sul, praticamente o cone sul da América do Sul é do Minerva, tá? Com relação ao pecuarista, né, os pobres mortais aí, a gente foram 16 plantas que mudaram de mãos. O que muda? Fica o frigorífico A em primeiro lugar, o Minerva, que ocupava terceiro lugar, passa para a segunda, e o Marfrig fica numa terceira posição. Isso chama-se oligopsônio, tá? É quando o mercado é dominado por um pequeno grupo de empresas, tá?
Isso não é bom de fato, não é bom para o pecuarista. Agora, do ponto de vista de posição global, né? Então, o Frigorífico A é uma empresa de alimentação com atuação global. O Minerva agora está entrando também nessa área, com unidades na Austrália, na América Latina. Então ele também fica mais estável. E o Marfrig continua, né? Parece que ele vai se dedicar mais aí à produção de carne de frango, carne de suíno, uma vez que ele é o interesse dele na BRF é muito grande, tá? A situação muda tudo, mas para o pecuarista acho que as coisas continuam difíceis como já estão, tá? A gente precisaria ter outros compradores de boi no Brasil do mesmo porte. E quando a gente fala no Brasil, a gente precisa pensar no globo, né? Não adianta o cara ser forte no Brasil, ele precisa ser forte no mundo inteiro para evitar qualquer tipo de dissabor. A notícia ela nem boa nem ruim para o pecuarista, sabe? Acho que fica tudo mais ou menos do mesmo jeito, com exceção do Rio Grande do Sul, onde aí as coisas mudam bastante. E, seu Alcides, eu queria fazer uma pergunta, né, a respeito da oferta de animais, e o senhor tinha comentado comigo antes da gente entrar ao vivo aqui, a respeito do período de entre-safra, que ele se desloca um pouquinho, né, ele muda um pouquinho do que a gente era acostumado a ver, e isso casa também com a pergunta aqui do Ronaldo. Bom dia, Ronaldo. Ele pergunta o seguinte: será que podemos ter um final de ano, novembro e dezembro, com um boi perto de 250? E aí isso se liga com aquela questão que eu estava perguntando para o senhor sobre a oferta, né, e o período de entre-safra ali, que acaba se deslocando talvez até mais para o final do ano. Ô, Ronaldo, essa é uma pergunta maliciosa, né? Eu não sei, tá? Eu não posso te dizer o valor em si, né, da cotação da arroba do boi gordo, mas ela já assim, quando ela esteve nesse preço, se você tiver o seu custo de produção, você já deveria ter feito contrato futuro aí, tá? Vamos dizer assim. Mas a gente sabe que pouca gente faz isso. Com relação à pergunta, Letícia, a gente está assistindo a entre safras cada vez mais curtas, tá? Então a gente está entrando em setembro agora, né? Hoje é dia 30 e praticamente não teve entre safra, não é? Uhum. Então a gente deve ter uma entre safra que acontece em outubro, novembro, dezembro, ou novembro, dezembro e janeiro, ou dezembro, janeiro e fevereiro. A gente não sabe exatamente. Agora, por que isso acontece? Porque, por pura necessidade econômica, a pecuária adotou sistemas de produção mais inteligentes, mais racionais, mais produtivos, e essas oscilações que a gente assistia de maneira clara, né, definida, hoje não é tão definido assim. Então, isso significa que o pecuarista ele vai ter que aproveitar o período de entre safra. Nós estamos no ciclo de baixa de preço, tá? Que já é um momento hostil. Mas ele tem que aproveitar esse período rapidamente, não pode hesitar muito. E, naturalmente, para você identificar qual que é o melhor momento de fazer a venda, você precisa saber o seu custo para saber o seu lucro ou a sua margem, tá? Então, de novo, né, a cotação em si vai ficar... É claro que a cotação mais alta é muito melhor, mas a tendência é que a gente vai caminhar para um sistema de produção semelhante ao de grãos, não é? Então você vai ter que ter uma produtividade de elevada a elevadíssima para ter retorno naquela atividade, tá? Vamos dizer assim, o quadro nacional de baixa produtividade, o mercado por si só deve causar tanto prejuízo que o pecuarista acaba desistindo disso. Um exemplo, tá? O boi China é um boi de 30 meses. Então, o caminho para a produção de animais mais precoces é fatídico, tá? Por quê? Porque eu produzo mais arrobas por hectare, ou mais quilos por hectare, e eu vou, então, manter a minha renda por hectare, não mais a renda por cabeça, tá? Ninguém mais fala em lucro de saco de soja ou lucro de saco de milho. A gente fala em lucro por hectare com o cultivo da soja, com o cultivo de milho. Isso deve acontecer na pecuária de corte, ou a gente tem um outro modelo semelhante às integrações
de suínos e de aves, onde o produtor, ele nem sabe a cotação, ele garante a margem de produção dele. Ou seja, a pecuária está passando aí por transformações gigantescas nesse século aqui. Ou seja, esse deslocamento do período de entre-safra, ele pode ali romper com a oferta de animais em um momento que a gente não consegue, de fato, determinar quando, seu Alcides, precisamente? Precisamente não, mas a gente tem a ideia. Por exemplo, todos os analistas de mercado previam uma queda de preço esse ano, tá? Aconteceu a queda de preço. O que ninguém previu o quão forte foi isso, o quão forte foi essa queda, tá? O período de entre safra encurtou, ele já vem encurtando há 3 anos, tá? Agora, a gente não consegue definir em que mês isso acontece. Tá? Esse ano, como a oferta ela está evidentemente muito maior do que o mercado estava esperando, o preço cai. Alguém pode falar assim, mas os compradores estão manipulando. Sim, tem isso também no mercado, tá? O jogo é complexo, mas tirando a capacidade negocial de cada jogador desse mercado, né, de cada participante desse mercado, a gente ainda está no ciclo de baixa, esse ciclo de baixa deve se estender durante o ano que vem. Naturalmente, o ano que vem a oferta já vai ser menor, porque o pessoal já desaguou todo aqui, a gente está matando muita vaca, a quantidade de bezerro também vai diminuir. Aliás, agora está muito bom para comprar bezerro, porque nós tivemos grandes investimentos em anos anteriores em genética, então quem está comprando bezerro esse ano está comprando um bezerro geneticamente melhor, mais precoce, que ganha peso precocemente, tá um bom negócio, tá? Aí alguém vai falar, pô, mas eu preciso de grana para comprar isso. É verdade, mas esse é o teorema, essa é a tese de que agora a situação melhorou para quem compra, e quem compra agora vai ter chance de ganhar mais quando o ciclo virar. Mas, sem fugir da sua pergunta, sim, o ciclo está a entre-safra durante o ano está cada vez menor, e ela fica variando aí no começo do mês do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem e nos meses finais desse ano. Ou seja, quando essa oferta se reduzir, a gente deve ver uma melhora nos preços, e o pecuarista precisa ficar de olho naquilo que o senhor falou, ao invés de olhar somente para os preços, olhar para a margem dele, para o custo, né, e botar tudo ali na ponta do lápis. A gente sabe que a pecuária é complexo calcular custo, etc. Não é tão fácil como em produção agrícola, tá? Mas tem que fazer esse esforço, tá? Para ter uma ideia e estabelecer indicadores e, principalmente, né, Letícia, usar informação real. Porque o que tem de neguinho chutando números aí é uma coisa impressionante, tá? Então, a informação a mais próxima possível da realidade é bom para que as decisões também sejam as mais assertivas possíveis. E o que a gente tem de realidade hoje no mercado físico, seu Alcides, quanto que estamos rodando aqui na Praça Paulista? Bom, a notícia não é boa, né, para variar. A cotação hoje é assim, o mercado não é o pecuarista que vende o boi, é o frigorífico que compra, tá? Uhum. É uma commodity, assim, com qualquer mercadoria, quando o mercado está normal, tá? Então, as ofertas de compra hoje, elas foram lançadas no mercado a R$ 195 por arroba em São Paulo. Tem negócios a 200? Tem. Tem negócio a 205? Tem. Tem negócios abaixo de 195? Tem também, tá? Mas essa foi a oferta de compra mediana, e para o boi China em São Paulo, um ágio de R$ 5, tá? Agora, por que a situação está tão dramática? É porque a gente vem de uma época em que a cotação do roubo do boi chegou a 340, né? Então, não está fácil, viu, Letícia? Tá certo. Seu Alcides, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O senhor e toda a equipe da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar aqui com a Notícias Agrícolas. Nós temos praticamente a mesma idade e nessas décadas nós sempre caminhamos lado a lado. Muito obrigado, bom trabalho, boa saúde e bons negócios.
Tá aí, então, estivemos com o seu Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações de como que está o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, a gente já caminhando para o finalzinho do mês, um mês que houve uma demanda ali patinando, né, pela carne bovina, ainda que tivesse algumas promoções na ponta consumidora, a arroba bovina baixando bastante, mas a gente vê um cenário do preço ali um pouco mais incerto, né? O que o seu Alcides ele traz para a gente, né? Os frigoríficos, eles veem essa incerteza de mercado, obviamente que se sabe que é um ano de alta oferta, mas vão baixando ali os preços a conta-gotas, né? O seu Alcides ele traz uma informação, inclusive, antes da gente entrar ao vivo, falou, se o frigorífico tivesse certeza do que estaria acontecendo no mercado, né, de como o mercado vai caminhar daqui para frente, baixaria ali R$30 de uma vez no preço da arroba, né, e não dessa forma como vem fazendo aos poucos ali, né, nessa queda de braço ali junto ao pecuarista. E esse é um mercado muito frouxo, né? Segue essa pressão baixista e é o que a gente deve ver ao longo agora de setembro. E o que o seu Alcides ele também informa? O período de entre-safra que a gente costumava ver no mês de setembro, né, com preços um pouco melhores, ele vai se deslocando, ele vai ficando ali para outubro, novembro, dezembro, às vezes novembro, dezembro, janeiro, né, se encurtando um pouco. E a oferta desses animais, quando ela terminar, né, quando a gente vê essa oferta escassear, vai ser um pouco quase que de repente, né, vai ser uma coisa um pouco mais repentina, e aí sim a gente deve ver preços um pouco melhores, mas claro, né, a gente precisa tirar um pouco da cabeça aquele valor de arroba de R$340 que a gente viu no ano passado e focar nessa realidade e mais ainda o que o seu Alcides ele traz para a gente, né, como eu conversei no dia de ontem, com a analista de mercado Mariane Tufani, né, que trouxe uma negociação pontual na casa dos R$190, o que o seu Alcides fala? Para a gente deixar de olhar somente para o preço e olhar para a margem. Então, provavelmente, esse pecuarista que vendeu, que comercializou a R$190, ele teve ali alguma margem para ele, né? Então, fazer essas contas, né? Colocar na ponta do lápis a tua margem mais do que olhar para a cotação, né? Para os preços. É claro que isso é importante, mas é importante também que você assegure a sua margem. Renan, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. Cotações do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira, agosto com um aumento de 0,65%, ali nos R$200,30 o valor, daqui a pouquinho esse mês já sai da tela. O vencimento de setembro melhorou um pouquinho em relação ao que a gente viu ontem, mais ou menos no mesmo horário, né, nessa faixa aí do meio-dia, ontem estava ali nos 193, hoje a gente vê aqui um aumento de 0,10% para o contrato setembro, valendo R$194 arroba. Outubro, praticamente estável, um aumento de 0,03%, valendo R$197,65 arroba. O novembro, uma queda de 0,32%, cotado em R$204,05. E quando a gente olha para a referência do boi gordo do CPEA, a gente vê uma melhora aí de 1,86%, com a arroba valendo R$202,95. Lembrando que a referência é do dia 29, portanto é da terça-feira, e a referência anterior, que era então a de segunda-feira, estava ali nos R$199 e alguns quebradinhos, portanto a gente vê essa melhora na referência na Praça Paulista do CPEA para o boi gordo. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, então fique ligado.